E eu queria então convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Marcos, capítulo 9, nós vamos ler de 43 a 50. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. O tema dessa manhã é uma frase que todos nós conhecemos e temos ouvido constantemente. Não é uma brincadeira, antes fosse, mas é algo extremamente sério. Se beber, não dirija. Quanta dor, quanto sofrimento, quantas tragédias têm acontecido pela não obediência a esta advertência. Se beber, não dirija. Muita gente continua bebendo e dirigindo. Quantas pessoas feridas, quantas pessoas machucadas por causa de um acidente provocado pela embriaguez. Quantas pessoas que choram a perda de um ente querido, provocada essa perda por um motorista embriagado. Eu digo um motorista porque eu não vi nenhuma estatística quanto a isso. Mas me parece que a maioria, quase que absoluta, são homens. São homens que bebem e vão dirigir. Se beber, não dirija. Essa é uma advertência, é muito interessante. E quando nós lemos o Salmo 81, lá Deus dizendo para o povo: "Ah, se meu povo ouvisse as minhas advertências." Salmo 81, acho que é o versículo 8. "Ah, se o meu povo me escutasse." "Ah, se as pessoas ouvissem, escute, meu povo, as minhas admoestações. Ó Israel, se ao menos você me escutasse." Então, há um espaço na nossa vida que é de responsabilidade nossa, aquilo que acontece ali. Deus é um Deus soberano, essa é o grande tema da nossa teologia, da teologia reformada, a soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Entretanto, Deus também concede um espaço para o ser humano agir. Porque nós também não somos fantoches nas mãos de Deus. Nós temos esse espaço, essa liberdade para agirmos, para tomarmos decisões. E é responsabilidade exclusiva nossa
de decisões que nós tomamos na nossa vida. E muitas vezes nós colhemos um fruto amargo de decisões realizadas na desconsideração de determinadas advertências muito claras que são nos dadas. E muitas vezes nós simplesmente ignoramos, simplesmente nós não damos bola para isso, simplesmente vamos vivendo do jeito que a gente quer. E há circunstâncias nas quais nós só lembramos de Deus quando a coisa fica muito complicada e feia mesmo para nós. E Jesus, nesse texto que nós lemos, ele está fazendo algumas advertências. Ele está alertando as pessoas que o ouvem, os seus discípulos, as suas discípulas, daquele momento, de todos os tempos, inclusive para nós hoje. A palavra de Deus, ela atravessa o tempo, atravessa os séculos e atinge a história como um todo e chega até nós. Está aqui conosco agora, nesta manhã. Jesus volta a falar conosco. Deus é um Deus que fala. E uma das formas de Deus falar é através da sua palavra. Por isso nós precisamos conhecê-la, nós precisamos ouvi-la, nós precisamos atendê-la. Isso cabe a nós. Isso é uma obrigação nossa. Se é que nós queremos viver bem. Se é que nós queremos viver da melhor maneira possível. Mas no texto que nós lemos, ele começa, na verdade, ali no versículo 42. E a gente pode ler também o versículo 42, onde ele diz: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. Olha aí a figura dura, pesada, que Jesus usa para aquela pessoa que escandaliza alguém, para aquela pessoa que prejudica alguém, para aquela pessoa que exerce de alguma forma uma má influência sobre alguém. E Jesus fala dos pequeninos, podem ser as crianças, a quem Jesus se refere um pouco antes, ou pode ser um discípulo novo de Jesus, uma discípula, alguém humilde, enfim. As decisões que nós tomamos na vida não apenas podem nos prejudicar grandemente, mas podem também prejudicar as pessoas que estão ao nosso redor. Os nossos filhos, os nossos netos, nosso cônjuge, os nossos irmãos, irmãs, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, enfim. Nós temos essa responsabilidade. E se alguém deliberadamente está prejudicando uma outra pessoa, está exercendo uma má influência sobre uma outra pessoa, Jesus é muito severo e diz: olha, seria melhor que ele fosse amarrado a uma pedra e jogado no fundo do mar do que fazer isso, do que prejudicar alguém, do que fazer alguém tropeçar. Então vejam que é uma responsabilidade tem duas vertentes: responsabilidade com os outros e responsabilidade com a gente mesmo. Mas isso começa em nós, essa responsabilidade, esse se beber não dirija, começa em nós. Se você sabe que alguma coisa não é boa, então, cuidado. E Jesus aqui fala de 3 aspectos da vida, do nosso comportamento, dos nossos feitos, que podem ser altamente prejudiciais se nós não nos cuidarmos. E Jesus então vai dizer ali no versículo 43, se a sua mão
leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Linguagem dura de Jesus, linguagem pesada. Porque essas advertências são exatamente muito sérias. Agora, é preciso explicar uma coisa aqui inicialmente. Que o cortar a mão, o cortar o pé, o arrancar o olho, não significa mutilação. Jesus não está dizendo para ninguém se mutilar. Evidentemente que não é isso, claro. Jesus está falando aqui sobre mortificação, fazer morrer aquelas inclinações ou aqueles desejos, às vezes, maus, que querem tomar conta da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente. Então, essas coisas sim precisam morrer. Determinados hábitos, determinadas práticas, nós temos que, sabendo que se são prejudiciais, nós vamos sufocar isso, nós vamos fazer morrer, mortificar. Paulo usa essa expressão lá em Romanos, não é? De mortificar os feitos da carne. Façam morrer aquela natureza pecaminosa que há em vocês, essa inclinação para transgredir, essa inclinação para ultrapassar os limites. Isso aí tem que ir sendo sufocado na vida de vocês. Na vida nossa, de cada um de nós. Então, quando Jesus diz, né, se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a. Por que Jesus usa aqui a mão? A mão vai representar aquilo que nós, evidentemente, aquilo que nós manuseamos. Aquilo que nós clicamos. Aquilo que nós folheamos. Os gestos que fazemos. O que nós temos feito com as nossas mãos? As nossas mãos têm produzido coisas boas para nós? Clicamos em coisas que efetivamente fazem bem? Ou temos ido atrás de coisas que são absolutamente prejudiciais? Nós sabemos, mas continuamos indo. E manuseando aquilo. Como é que nós manuseamos o dinheiro? A gente agora a coisa é mais virtual. Mas como é que nós lidamos com isso? Com os formulários que nós preenchemos. Mas todo mundo aqui, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, não tem problema. Todo mundo faz isso. Se a sua mão está te levando para circunstâncias, para ações que te prejudicam, então encolhe a sua mão. Então não faz mais isso, não vai mais para aqueles sites. Não folheie mais determinada literatura. Seja uma mão que não se fecha para agredir, mas uma mão que, de repente, se abre para se estender, para ajudar, para apoiar. Quais têm sido as nossas práticas com respeito às nossas mãos? São mãos boas? São mãos limpas? Jesus então diz, cuidado com o que você faz através das suas mãos. Mas ele vai dizer também, se o teu pé leva você a tropeçar, corte-o. Em poucas palavras, Jesus está dizendo o seguinte, se ir a determinados lugares, você sabe que vai te fazer mal, então não vá. Não vá. Não frequente aqueles lugares. Não vá até lá.
Se andar com determinadas pessoas que você sabe exercem uma má influência sobre você, então não ande com essas pessoas. Paulo vai dizer lá aos Coríntios que se há irmãos na igreja que dão um mau testemunho constante, são pessoas que falam do evangelho de Jesus, mas estão vivendo absolutamente fora de um testemunho saudável, Paulo diz, nem sentem na mesma mesa com essas pessoas. Cuidado. Cuidado com determinadas influências. Então, se o teu pé te faz tropeçar, corte-o. Não vá então a lugares que você sabe que não são legais. Não ande, não é para ser melhor do que ninguém. Mas evite andar com pessoas que vão te trazer uma influência negativa. Mas Jesus continua e diz, se um dos teus olhos te leva a tropeçar, arranque-o. Em outro momento, Jesus vai dizer que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Mas se os nossos olhos forem maus, eles trarão trevas. E essas trevas serão muito grandes. No que nós temos fixado o nosso olhar? O que nós temos lido através do acesso das nossas mãos? O que nós temos lido? O que nós temos visto? O que nós apreciamos na vida? O que nós valorizamos na vida? Olhos que são levados pela propaganda e pelo marketing a consumir coisas desnecessárias, a desejar coisas absolutamente dispensáveis. O que os nossos olhos contemplam? O que é importante para nós? O que nós gostamos de ver, de assistir? Então, se a gente sabe que determinadas coisas não são boas para ser vistas, que nós não podemos olhar demais para aquilo, então não olhe. Isso compete a nós. Isso compete a mim, isso compete a você. Então, se manusear determinadas coisas, você sabe que não vão fazer bem, então não manuseie aquilo, não clique ali. Se ir a determinados lugares, se andar com determinadas pessoas é prejudicial, então não vá, então não ande. Se fixar o nosso olhar em determinadas coisas que a gente sabe que não são boas, ou que são absolutamente dispensáveis, então não fique olhando, não fique desejando essas coisas. Desvie o seu olhar de coisas que não são boas, que não são legais. Para a gente entender que de fato é responsabilidade nossa, recorrendo a Paulo novamente, ele diz lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, que ele vai dizer o seguinte, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6,13, 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Tem coisas que são lícitas na vida, tudo bem. Mas a gente sabe que aquilo não convém, que aquilo não é interessante, que aquilo não é produtivo, que aquilo não é edificante. Porque quando ele fala aos Colossenses, ele usa essa mesma expressão, ele vai dizer, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Nem todas as coisas edificam. Então, se aquilo que nós manuseamos, se aquilo que nós lidamos com a mão, se o nosso andar, se o nosso olhar tem edificado a nossa vida, tem construído uma vida mais saudável, mais consistente, uma vida que vale a pena, ótimo, maravilha, que bênção.
E que assim seja com cada um de nós. Mas se pelo contrário, a gente tem se deixado tomar por coisas que sabemos não são boas, efetivamente. Às vezes podem ser legais, mas podem ser absolutamente prejudiciais. Hoje nós vivemos uma epidemia das apostas, dos sites de aposta. É uma tragédia que atinge grandemente as pessoas, as famílias. Muita gente tem perdido tudo através desses sites de aposta. De uma maneira muito, na minha visão, de uma maneira muito cínica, eles dizem, jogue com responsabilidade. Mas as pessoas não levam a sério essa advertência. E quem está por trás desses jogos sabe que essas advertências não serão levadas a sério, porque o desejo de apostar, o desejo de jogar e de ganhar muito dinheiro é muito grande. Um irmão nosso dizia, um tempo atrás já, um funcionário dele na empresa onde trabalha, foi pedir demissão. Um bom funcionário, pedindo demissão. E ele disse, mas como? Você é um ótimo funcionário. Para quê? Você quer ser demitido? Ele disse, olha, eu preciso ser demitido, porque eu estou com uma dívida. E eu estou devendo por causa de aposta, desses jogos, desses sites de aposta. E eu emprestei dinheiro de um colega meu aqui da empresa. E ele está dizendo o seguinte, que se eu não pagá-lo, ele vai me matar. Então eu preciso que você me mande embora, porque eu preciso sobreviver. Então é isso, é a morte que ronda às vezes pequenos gestos, que vão se acumulando, que vão sendo praticados e que levam a pessoa para o inferno. E começa aqui e agora, e começa já. Então leve a sério. Eu digo isso a partir de mim. Devemos levar a sério as advertências que Deus nos coloca. Né? Começa ali, se beber não dirige. Mas olha, cuidado com o que as suas mãos manipulam. Cuidado com os lugares aonde você vai, com as pessoas com quem você anda. Cuidado onde você está fixando os seus olhos. Nós seremos provados, diz aqui Jesus no final. Todos nós somos provados constantemente. Mas ele diz, tenham sal em vocês mesmos. Ou seja, resistam e vivam em paz. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Mas quando nós também recorremos ao Espírito Santo, ele nos ajuda efetivamente a superarmos essas coisas que podem prejudicar a nossa vida e a vida de quem está próximo de nós. Vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Amém?